Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Raul Cordeiro, do Sistema de Ensino Praticar. E hoje nós vamos ver um assunto bastante importante, tá? Tanto você para a carreira de oficial bombeiro, para a galera da SpaceX, da AFA, da EA, abrange a todos. Que é o tema colisões, beleza? Antes de falar em si, tá, dos tipos de colisão, sabemos que o tipo de colisão é perfeitamente elástica, né? Parcialmente elástica e inelástica. Nós precisamos falar de alguns conceitos, né, que norteiam os tipos de colisão e criam uma base para você trabalhar com os tipos de colisão. Tá legal? Primeiro conceito bastante importante, fala de quantidade de movimento e impulso, beleza? Todos conhecem a segunda lei de Newton. O que fala a segunda lei de Newton, pessoal? Fala que toda força resultante, certo? Aplicada em uma massa, tem como consequência a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo, que vocês conhecem como aceleração, concorda? Então toda força resultante aplicada em um corpo tem como consequência, uma das consequências, né? A aceleração, que é o famoso ΔV, ΔT. Todos conhecem isso, né? Se eu pegar esse ΔT do denominador e passar para a esquerda multiplicando, nós temos essa expressão aqui, ó, FR ΔT, M ΔV. Como esse ΔV é final menos inicial, fazendo a distributiva correspondente, né? Nós temos essa expressão final aqui, ó. FR ΔT é igual a MV menos MV0. Tá legal? Ao primeiro termo da igualdade, esse primeiro termo da igualdade aqui, ó, daremos o nome de impulso. Então, o que é impulso, galera? É toda força aplicada em um corpo em um certo intervalo de tempo. Beleza? Então, se eu faço uma força no corpo e consigo mensurar o tempo de contato dessa força com o próprio corpo, eu consigo, então, calcular o impulso aplicado sobre ele. Pensa uma situação do dia a dia, né, onde o cara venha cobrar uma falta, um jogador que venha cobrar uma falta. Se ele quer aplicar um grande impulso sobre o corpo, não basta ele fazer uma força intensa, ele tem que ter um tempo de contato também grande. Pensa um jogador que vai cobrar uma falta de longe, por exemplo, né? Se ele pegar na orelha da bola, se o tempo de contato for curto, não importa ele aplicar uma grande força, que o impulso não vai ser o suficiente. Perfeito? Tá? Ao segundo termo da igualdade, daremos o nome de quantidade de movimento. Tá legal? O que é a quantidade de movimento, pessoal? Quantidade de movimento é toda massa que tem uma certa velocidade. É isso. Tá? É uma pergunta que eu sempre faço em sala quando dou esse conteúdo, quando ministro esse conteúdo. É o seguinte: você preferiria ser atropelado? Ninguém quer ser atropelado, claro, né? Isso é óbvio. Mas por uma bicicleta ou por um caminhão? De repente, se você não raciocinar, imediatamente você ia falar, poxa, o menos pior é uma bicicleta, né? Depende. Né? Depende do quê? Não basta saber a massa do corpo. Eu tenho que saber a velocidade que esse corpo está. Então, de repente, a bicicleta tem uma massa pequena, mas o produto MV da bicicleta pode causar um prejuízo, certo? Pior para o seu corpo do que o produto MV de um caminhão, por exemplo. Coloquei em grandes proporções aí a diferença, né, para a galera ter essa noção. Tá legal? Então, quantidade de movimento é toda a massa que tem uma certa velocidade. Perfeito? Bacana falar das unidades, né? Força, a unidade para força é Newton. A unidade para tempo, no sistema internacional, é segundo. Beleza? Newton vezes segundo vai dar origem a uma unidade, na verdade não vai dar origem a nada, é Newton vezes segundo mesmo. Esse produto NS não resulta em uma nova unidade, tá? Resulta apenas em NS, perfeito? Assim como a massa, galera. Massa qual a unidade? Massa é sistema internacional, quilograma. Velocidade no sistema internacional é metros por segundo, perfeito? Esse produto também vai resultar em quilograma metro por segundo. Perfeito? Não vai dar origem a uma nova unidade, não.
Tá legal? Então, galera, qual a conclusão que eu posso ter através dessa igualdade aqui, ó? Se eu faço um impulso sobre o corpo, qual vai ser a minha consequência? Eu vou tirar o corpo de um estado inicial e levá-lo para um estado final. Então, tem como responsabilidade a variação da quantidade de movimento. Todo impulso tem como responsabilidade a variação da quantidade de movimento. Ok? E se na prova cair esse gráfico aqui para vocês? FT, força versus tempo. O que eu posso afirmar? A área do gráfico é numericamente igual, na verdade o módulo, né, que está falando de grandeza vetorial, é numericamente igual ao impulso aplicado por esse corpo, aplicado sobre esse corpo. Ok? De boa isso, pessoal? Tá? Na verdade, uma dica que eu sempre falo para a galera é o seguinte: pega os eixos e multiplica. Aqui, ó. Pega os eixos e multiplica. Vê se o produto dos eixos te fornece alguma grandeza. Se o produto dos eixos te fornece uma grandeza, a área também te fornece. Simples assim, tá? Então pensa comigo. FT, força versus tempo, esse produto te fornece o quê? O impulso. Então significa que a área também te fornece o impulso, tá? A gente coloca em módulo, por quê? Porque impulso é uma grandeza vetorial. Então, na verdade, o sinal, ele só importa para indicar o sentido, beleza? Tá? Esse sinal não vai ter uma importância, um valor numérico, né? E sim para indicar sentido, tá? Então, se eu quero saber o módulo do impulso, eu faço o módulo da área, perfeito? Eu coloquei uma curva qualquer, tá, galera? Mas lá na sua prova vai ser um triângulo, um retângulo, um trapézio, tá? E assim por diante. Perfeito? Show de bola? Outro conceito bastante importante, antes de falar da colisão, é o coeficiente de restituição. Independente do tipo de colisão, certo? Eu posso mensurar o quanto que esse cara restitui o movimento dele. E você concorda que para eu verificar o quanto o cara restituiu, eu não posso apenas olhar para o final. Eu vou ter que comparar o final com o inicial, beleza? Tá? Então eu vou ter que fazer uma comparação entre o que aconteceu após a colisão e o que aconteceu antes da colisão, tá? Então, o que mede o coeficiente de restituição? Qual é a função dele? Medir a razão entre a velocidade relativa dos corpos, tá? E velocidade relativa nós já vimos, né? O conteúdo bem lá no início da cinemática, que fala que velocidade relativa, corpos na mesma direção e sentidos opostos, eu vou ter uma soma das velocidades, não é isso? Mesma direção, beleza? E mesmo sentido, eu vou ter uma subtração das velocidades. Raul, mas você está falando então de algo unidimensional, né? Sim, galera. Então, a princípio, tá? Eu estou dando ênfase à colisão unidimensional. É possível, posteriormente, tá? Veremos a colisão bidimensional, que acontecem em duas direções, obviamente. Beleza? Tá? Perfeito? Então, na verdade, o que é o coeficiente de restituição? Ele mede o que acontece após a colisão, depois da colisão, com o que acontece antes da colisão. Beleza? Tá? É isso que vai fazer diferenciar os tipos de colisão. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. O que vai diferenciar é justamente esse Ezinho aqui, o coeficiente. Tá legal? Você concorda que após a colisão, a tendência dos corpos é se afastarem? E a tendência dos corpos antes da colisão é se aproximarem, senão não vai ter colisão, né? Então, galera, é bem comum fazer uma observação aqui para vocês. Essa velocidade relativa depois da colisão ser chamada de velocidade, depois, né? Velocidade de afastamento. Então, é comum, tá? Você se deparar com esse termo, beleza? Assim como a velocidade relativa antes da colisão, você se deparar com o termo velocidade de aproximação. É a mesma coisa. Tranquilo? Então, eu quero que você se apegue nesse momento, é como se calcula esse coeficiente de restituição, tá? Esse valor que você vai calcular, que você vai ver que pode ser 0, 1 ou entre 0 e 1, vai ter um significado físico para isso, beleza?
Então eu quero que você, por enquanto, tá, se concentre em como se calcula esse coeficiente. Tranquilo? E o próximo conceito também bastante importante, para a gente aí sim entrar nos tipos de colisão, é a conservação da quantidade de movimento. Meu amigo, quando a caneta azul colide com a caneta vermelha, você concorda que eu estou dando ênfase ao par de ação e reação, a força que a azul faz na vermelha e que a vermelha faz na azul? Eu dou ênfase apenas a esse par de ação e reação. Concorda? Né? Eu desconsidero as forças externas. Raul, então não tem atrito? A priori não tem atrito. Beleza? Tá? Porque no momento do contato eu só dou ênfase às forças internas. Eu não dou ênfase às forças externas ao sistema. Então vem para cá, ó. Se o somatório das forças externas sobre um sistema de colisões é zero, eu posso afirmar o que para vocês? Aqui, ó. Eu posso afirmar que não tem impulso. Então olha que importante agora eu vou falar, galera. Qual é a responsabilidade do impulso? Não é variar a quantidade de movimento? Então, se não tem impulso, eu posso afirmar que o ΔQ é zero. Olha que legal. Então, se o somatório das forças externas ao sistema de colisões, ao sistema de corpos, for zero, não tem impulso. Se não tem impulso sobre o sistema, eu posso falar que a variação da quantidade de movimento é nula. Logo, o que podemos afirmar? Qual é a nossa conclusão? Que a quantidade de movimento antes é sempre igual à quantidade de movimento depois. Isso vai valer para qualquer tipo de colisão. Seja a colisão perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica, eu posso afirmar que a quantidade de movimento antes do sistema todo, tá, galera? Do sistema todo. Eu não estou falando individualmente dos corpos, não. Porque, obviamente, imagina um corpo parado, imagina lá a situação da sinuca, né? Onde você tem os corpos inicialmente parados. Você imprime velocidade em uma esferinha, e essa esferinha vai fazer a outra propulsionar o movimento. Obviamente, se eu analisar separadamente, eles terão variação de quantidade de movimento. Mas do sistema é zero. Então eu posso falar que o Q antes da colisão é sempre igual ao Q depois da colisão. Em qualquer tipo de colisão. Show, galera? Deu para entender? Vamos lá para a segunda parte, então? Então, galera, agora vamos ver como é que eu diferencio, né, cada tipo de colisão. Tá? Já deixamos bem firme o que antes, no primeiro momento. O que é a quantidade de movimento e impulso? Beleza? Como que os dois se relacionam? Qual é a função do impulso? Variar a quantidade de movimento. Né? Falamos sobre o cálculo do coeficiente de restituição e o que é ele, né? O que é o coeficiente de restituição? Médio que acontece depois, que é o afastamento, né? Com o que acontece antes, que é a aproximação. Beleza? E também deixamos bem claro sobre a conservação da quantidade de movimento. Quando eu tenho dois corpos colidindo, eu desconsidero as forças externas, eu dou ênfase apenas às forças internas, logo, a quantidade de movimento antes do sistema é igual à quantidade de movimento depois do sistema. Tá legal? Então vem pra cá. Tipos de colisão. Nós temos 3 tipos de colisão, galera. Perfeitamente elástica, parcialmente elástica e inelástica. A palavra elasticidade, se você, né, não usar o bom senso, significa o quê? Elasticidade é aquilo que eu tento restituir, concorda comigo? Lembra daquela bolinha que a pessoa chamava de perereca, lembra disso? Abandonava de uma posição, tinha vezes que o cara tacava, saía louca aquela perereca, lembra disso? Né? É da minha época, né? É da tua época, Marcelo? Também é da nossa época aqui. Quando eu abandono de uma certa posição, aquela pererequinha, ela quase voltava na minha mão. Obviamente ela não volta porque tem um atrito, tem uma resistência do ar, né? Tem um atrito com o solo, que acaba realizando uma dissipação de energia, beleza? De energia cinética e tal. Né? Quando eu falo que a colisão é perfeitamente elástica, significa que quando o cara colide, eu consigo restituir 100% do movimento. E qual é a energia relacionada ao movimento? É a energia cinética. Então eu posso afirmar o que, galera?
eu posso afirmar que a energia cinética antes ela é igual à energia cinética depois. Sim ou não? E na parcialmente elástica? Significa que não é 100%, né? Houve uma perda. Então eu posso falar que a energia cinética antes ela é maior que a energia cinética depois. E na inelástica, sem elasticidade, significa que teve uma perda maior ainda. Então eu posso falar que a energia cinética antes ela é muito maior, olha o símbolo de muito maior, maior 2 vezes, né? Do que a energia cinética, ficou feia essa letra aqui, né? Energia cinética antes, ela é muito maior que a energia cinética depois. Raul, você deixou a primeira característica em branco, porque na verdade a primeira característica é aquilo que é comum às 3, né? O que é comum às 3? A quantidade de movimento. Não interessa o tipo de colisão, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, independente do tipo de colisão. Tá legal? Que antes é igual a que depois. Que antes é igual a que depois. Chegou a hora de falar do Ezinho, né, do tal do coeficiente de restituição, beleza? Meu amigo, elasticidade, 100% de elasticidade, significa 100% de restituição. Então, se eu comparar naquele Ezinho 2 termos que são idênticos, essa razão vai dar quanto? 1, concorda? Então, eu posso falar que no perfeitamente elástico, aquela razão da velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação vai dar 1. Por quê? Porque é a razão entre termos iguais. E por que são termos iguais? Porque é 100% de restituição. Tá? O antes é igual ao depois. Tranquilo, pessoal? Tá? Antes de falar da parcialmente elástica, na inelástica, chegou a hora de falar de uma característica muito importante. Sempre quando a questão for colisão inelástica, eu posso afirmar algo bastante importante. Os caras colidem ao choque entre os corpos e eles viram um só após a colisão. Por isso a questão da falta de elasticidade, né? O que é a falta de elasticidade? É o cara bater e quando o cara bater, virar um só. Né? O outro corpo não teve elasticidade suficiente para fazer o primeiro corpo restituir o movimento dele. Na verdade, vira um corpão só. Tá? Então aqui, ó, ficam juntos após a colisão. Ficam juntos após a colisão. Característica bastante importante, tá? Então pensa bem, se ficam juntos após a colisão, vai ter velocidade de afastamento? Não. Então a velocidade de afastamento vale 0. Se a velocidade de afastamento vale 0, 0 sobre qualquer coisa é quanto? 0. Então quer dizer que na inelástica, o Ezinho vale 0. Perfeito? E tem na parcialmente elástica, gente. Se algo perfeito é 1 e se algo imperfeito é 0, o parcialmente é o quê? Entre 0 e 1. Né? Então o Ezinho, na parcialmente elástica, é um valor compreendido entre 0 e 1. Raul, mas eu tenho infinitos valores entre 0 e 1. Concordo. Por isso, quando a questão for de parcialmente elástica, inevitavelmente a questão vai ter que te informar esse Ezinho. Vai fazer parte do teu cálculo, tá? É possível matar uma questão de perfeitamente elástica só pela primeira igualdade. É possível. É possível matar uma questão de inelástica também só por essa primeira igualdade. É possível. Tá legal? Agora, na parcialmente elástica, inevitavelmente você vai ter que fazer um sisteminha entre o que antes e o que depois com o coeficiente de restituição. Tá? Eu coloquei um exemplo para vocês fazer daqui a pouquinho. Perfeito? Tá? Show?
IPC, para a gente fechar nossa parte teórica e fazer um exemplo para ver como é que se aplica. Colisão com massas iguais. Meu amigo, na sua prova objetiva, se ficar bem claro para você no texto que a massa do corpo 1 é igual à massa do corpo 2, que a massa do corpo A é igual à massa do corpo B, eu tenho duas situações bastante importantes, duas dicas para que você não perca tempo na questão, tá? Colisão com massas iguais. E a questão deixou bem claro para você que é perfeitamente elástica, eu posso afirmar que os corpos trocam de velocidade após a colisão, tá? E depois no presencial eu posso explicar, posso detalhar para vocês o porquê disso. Por enquanto, abraça essa dica, tá legal? E na verdade, dica é para abraçar e aplicar mesmo, tá legal? Macete é para isso, tranquilo? Dois corpos, massa MM. Vamos dizer que esse primeiro corpo tem a velocidade V1, vamos botar assim, velocidade V1, vou colocar de azul aqui, ó. E o segundo corpo com velocidade V2. Beleza? Colidiram. Estavam se aproximando, agora vão se afastar. O que vai acontecer? Massas iguais, perfeitamente elásticas, vão trocar de velocidade. Então esse primeiro corpo vai se afastar com velocidade V2 e esse corpo com velocidade V1. Perfeito? Tá? Pensa na sinuca, naquela situação que a gente tem bastante aplicação de colisão. Eu tenho uma esferinha parada, perfeito? Pensa na esferinha parada. E eu bato na outra esferinha de forma que essa azul pare e a vermelha saia. Se o texto deixar bem claro para vocês, tá, que aquela colisão foi perfeitamente elástica, eu posso afirmar que a velocidade que a vermelha saiu é a mesma que a azul chegou. Posso afirmar isso para vocês. Apenas trocaram de velocidade. Perfeito? Inelástica, mais uma vez, os macetezinhos, os IPCs, né, o importante para chuchu aí. Gostou, Marcelo? O importante para chuchu? Gostou? Marcelo tá rindo aqui. Colisão com massas iguais também, tá? A questão é deixar claro para vocês que ela é sem elasticidade, que ela é inelástica. Como que eu calculo a velocidade dos corpos? Lembra que eu falei, né, galera? Ficam juntos. Então tá aqui, ó. Imagina o azul batendo no vermelho. Não necessariamente o vermelho tem que estar parado, tá? Imagina um perseguindo o outro, de forma que após a colisão fiquem juntos. Beleza? Imagina o cara no sinal parado, né? O cara tá aqui no sinal parado, o outro maluco bate aqui na traseira e saem juntos após a colisão. Qual é a velocidade dos dois carros após a colisão? Simples. Se é inelástica, quer dizer, ficam juntos, né? A velocidade final é a média aritmética das velocidades iniciais. E pronto, você mata a questão aí em poucos segundos. Tá legal? Perfeito? Então imaginou? Esse cara aqui tá parado, e esse cara aqui, sei lá, tá a 100 km por hora. Bateram. Massas iguais, tá, gente? Beleza? Não adianta ser um caminhão com Fusca, claro que não, né? Bateram, ficaram juntos após a colisão. Qual vai ser a velocidade dos corpos, no caso do sistema? 0 mais 100 dividido por 2. 50 km por hora para o sistema. Perfeito? Tá legal? Vamos fazer o exemplo? Olha o exemplozinho que eu coloquei para vocês. Aí eu coloquei o exemplo mais difícil, tá? Da unidimensional que poderia cair para vocês. A gente está falando de colisões unidimensionais, beleza? Eu informei o coeficiente de restituição. 3/4. 3/4 não está entre 0 e 1? Se 3/4 está entre 0 e 1, eu posso afirmar que essa colisão é o quê, pessoal? É uma colisão parcialmente elástica. Sim ou não? Então eu não coloquei o corpo da questão para a gente ganhar tempo, né? Eu coloquei só o que interessa, tá legal? Tirei o contexto dela. Eu tenho dois corpos que eu chamei de M e N, tá? A velocidade do N, 5 metros por segundo, e a velocidade do N, 3 metros por segundo. Importante deixar bem claro que estão em sentidos opostos, tá? É uma grandeza vetorial, então o sentido importa, beleza? Informei a massa dos corpos, tá? E falei que o coeficiente de restituição é 3/4, 0,75. Até uma situação bacana aqui, ó. Tem um significado para esse 0,75. Concorda? Você sabe que o 0,75 é 75%, né? Então tem um significado para isso. Significa que 75%
da sua energia foi restituída em forma de energia cinética. Do sistema, tá, galera? Do sistema. E os outros 25% se dissipou. Dissipou em forma de calor, em outra forma de energia, tá? Devido ao atrito. Beleza? Perfeito? Não o atrito externo, tá? O atrito da própria colisão. Beleza? Estou falando isso durante a colisão, tá? Pode ter virado calor, por exemplo. Beleza? Olha a pergunta do cara. Qual é a velocidade dos corpos após a colisão? Beleza? Então, a ideia que eu tenho imediata é que se eles estão se aproximando em sentidos opostos, eles vão se afastar também em sentidos opostos. Concorda comigo? É a ideia imediata que eu tenho. Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de velocidade Vm final e essa aqui Vn inicial. Raul, mas como é que você pode afirmar isso? De repente eles estão se afastando, mas no mesmo sentido, pode acontecer. Real, pode acontecer mesmo. Por isso, o que eu vou fazer? Já que é uma grandeza vetorial, eu vou orientar esse movimento. A orientação fica a seu critério. Eu vou chamar a direita de positiva e a esquerda de negativa. Eu vou fazer isso. Direita de positiva, esquerda de negativa. Tá legal? Vou fazer meus cálculos. Caso alguma dessas velocidades dê o sinal negativo, significa que eu errei o sentido. Concorda comigo? Tá legal? Então a ideia é essa. Eu vou respeitar a orientação que eu coloquei. No final tem que dar tudo em módulo, tudo certinho como eu deduzi. Se algum der negativo, significa que eu errei o sentido, que está no sentido oposto. Apenas isso. Não precisa fazer tudo de novo não, tá, galera? O cálculo está exato. Beleza? Então vamos juntos? Eu parto de qual princípio em qualquer colisão, galera? Que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Beleza? Qual é a quantidade de movimento antes? Massa do corpo M, que é quanto? 15. E velocidade, que é quanto? 5 metros por segundo. Coloquei no sentido positivo, tá? Então vou colocar aqui, ó. 15 vezes 5. Fechou o pensamento? Fechou, né? Qual é a quantidade de movimento do corpo M? Massa 13. E velocidade quanto? 3. Só que no sentido negativo. Então, menos 3. Beleza? Tá de boa? Tranquilaço? Qual é a quantidade de movimento do corpo depois, do sistema depois? Massa do corpo M, 15. E qual é a velocidade do corpo M? Não sei, quero saber. Mas como eu adotei mudando o sentido, dá para ver que ele está no sentido negativo, né? Então aqui, ó, menos Vm. Sim ou não? Tá? E depois, 13 e Vm no sentido positivo. Uma vez um aluno me perguntou, Raul, eu posso adotar todo mundo para o mesmo sentido depois? E caso algum dê negativo, significa que trocou de sentido? Também pode, isso é o de menos. Você que adota, tá legal? Você adota o referencial. O menos, mais uma vez, é para indicar o quê, galera? Que eu errei o meu sentido. Apenas isso. Ah, eu achava que estava indo para a esquerda. Não, está indo para a direita. Mas não precisa fazer o cálculo todo de novo, tá? Sem problema. Então aqui vai ficar o quê, galera? Aqui é 13, né? Só consertar aqui, ó. Aqui é 13 Vn. Então como é que ficou a equação final? 13 Vn menos 15 Vm. Aqui vai dar 75. Concorda comigo? 75 menos 39. 75 menos 39 dá 36. Então, cheguei nessa equação aqui, ó. Se essa equação tem duas incógnitas, você concorda comigo que eu vou precisar de uma outra equação, né, para fazer um sisteminha. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Se a colisão é parcialmente elástica, inevitavelmente eu tenho que apelar para o coeficiente de restituição. É isso que a gente vai fazer agora. Posso pegar aqui, Marcelo? Foi? Então, vamos lá, vamos juntos. Vamos tipo colisão inelástica, vamos juntos. Concorda? Show de bola. Vamos que vamos.
Então, o segundo passo, vou apelar para o coeficiente de restituição. O que o coeficiente de restituição mede? Ele mede a velocidade relativa depois e velocidade relativa antes. Beleza? Tal do afastamento pela aproximação. Nessa questão, o Ezinho vale quanto? Vale 3/4. Então tá aqui, ó. 3/4. Qual é a velocidade relativa depois? Galera, se eu coloquei os corpos se afastando em sentidos opostos, a velocidade relativa em sentidos opostos é a soma das velocidades, não é isso? Então, tá aqui, ó. Vn mais Vm. Beleza? E antes da colisão, também não estão em sentidos opostos? Sentidos opostos também é a soma das velocidades. 5 mais 3. Então daqui eu obtive qual a equação, gente? 3/4 é igual a Vn mais Vm sobre 8. Esse 4 aqui pode ir embora com 8. Vê lá se está tudo ok. Dá 1 e 2, faço o cruzado e chego na segunda equação, né? Vn mais Vm, Vn mais Vm, igual a 6. Fechou? Tá aqui a segunda equação. Qual o terceiro passo e último? Fazer um sisteminha das equações, né? Então, nosso terceiro passo e último, vou fazer um sistema entre a primeira equação, tá lá, ó, 13Vn, 13Vn, menos 15Vm igual a 36, e a segunda equação, Vn mais Vm igual a 6, tá? Aí fica a seu critério resolver por adição, por substituição. Vou fazer por adição, pode ser? Vou multiplicar de baixo por 15 e somar com a de cima. Pode ser? Para zerar lá o Vn. Então vai ficar 15Vn mais 13Vn, vai dar 28Vn. Vezes 6, 15Vn menos 15Vn, tchau. É isso? Então 15Vn menos 15Vn, tchau. 90 mais 36, isso vai dar 126. Aí nosso amigo Marcelo vai me ajudar aqui, ó. 126 dividido por 28. 126. 4,5, né? 126 dividido por 28. 4,5. Deu positivo, galera? Deu positivo, né? Significa o quê? Que eu acertei o sentido. Realmente o N, né, foi para a direita. Tá legal? Realmente ele foi para o sentido que eu estava achando que ele iria. Beleza? Então tá aqui. Vn 4,5 metros por segundo. E o Vm? Será que o Vm recuou ou será que ele foi a favor do Vn? Vamos lá, ó. Vamos calcular aqui, ó, pela próxima equação. Por essa aqui pode ser? Vm é igual a 6 menos Vn. Vm é igual a 6 menos Vn. Então, Vm vai ser quem, pessoal? 6 menos 4,5. Vm, 1,5 metros por segundo. Opa! Os dois deram positivos? Deram positivos. Significa que eu realmente chutei certo lá no início. Tá? É chute mesmo, galera. Eu não sabia se o M ia recuar, se o M ia prosseguir, eu não sabia. Tá? Só através de nossos cálculos que nós podemos confirmar isso. Beleza? Como os dois deram positivos, significa que realmente o sentido que eu adotei no início, e é você que vai adotar, tá? Tá tudo correto. Beleza? Vê se ficou ok, pessoal. Então, o que vimos na aula de hoje? Mais uma vez recapitulando. Vimos quantidade de movimento e impulso. O que é impulso? Toda força aplicada num certo intervalo de tempo. Vimos quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? É toda a massa que tem uma certa velocidade. Qual é a função do impulso? Variar a quantidade de movimento.
né? Falamos sobre o gráfico FT. Se na sua prova aparecer um gráfico FT, a área te fornece o impulso. O módulo da área te fornece o módulo do impulso, já que é uma grandeza vetorial. Tá legal? Falamos também sobre o quê? Falamos sobre o coeficiente de restituição. O que mede o coeficiente de restituição? Compara o que acontece depois com o que acontece antes. Tá legal? Falamos sobre a conservação da quantidade de movimento. O que é a conservação da quantidade de movimento? Quando não tem forças externas ao sistema, não tem impulso. Se não tem impulso, a quantidade de movimento antes do sistema é igual à quantidade de movimento depois do próprio sistema. Isso é o princípio de qualquer colisão. Tá legal? Que antes é igual a que depois. Diferenciamos os tipos de colisão. O que é perfeitamente elástica? Conserva 100% da energia cinética. O que é parcialmente elástica? A perda de energia cinética. E inelástica, há uma perda maior ainda. É quando os corpos ficam juntos após a colisão. Também falamos sobre o coeficiente em cada um, né? O coeficiente na perfeitamente elástica é 1, porque é a razão entre termos iguais. Na inelástica é 0, porque não há afastamento, logo 0 sobre qualquer coisa é 0. E na parcialmente é entre 0 e 1. Eu fiz o exemplo da parcialmente por quê? Porque é um exemplo que inevitavelmente você vai ter que fazer um sistema entre duas equações. Quais equações? A primeira, igualdade, que é antes igual a que depois, e a equação do coeficiente de restituição. Tá legal? Essa foi a nossa aulinha de hoje sobre colisões unidimensionais. E é isso, galera. Não esqueça que o segredo... Tá aqui? Tá aqui, ó. O segredo é praticar. Forte abraço, galera. Força, hein? Para não, vamos estudar. Abraço.